Boa noite, a paz de Jesus e a chama de Pentecostes esteja no seu coração. Estamos aqui nessa primeira live que nós vamos tacar fogo no Instagram, vamos tacar fogo no YouTube, vamos tacar fogo no Facebook, em todas as lives. É o Cenáculo Experience, é o primeiro de muito que vem vindo nesse período de guerra espiritual que nós estamos vivendo. Precisa ser despertados os cristãos do fogo, aqueles que é sustentado pelo fogo do Espírito Santo. Em Lucas 12:49 está escrito: eu vim lançar fogo na terra. Que fogo é esse que Jesus vem lançar na terra? Ele disse que desejava que esse fogo já tivesse aceso. E esse fogo foi derramado aqui, ó. Tá vendo aqui atrás, aqui, ó, esse quadro aqui, ó, Nossa Senhora, os Apóstolos do Cenáculo. Foi aí que ele desejou lançar esse fogo. Ele lançou esse fogo na terra. E por causa desses homens que estavam reunidos com a Santíssima Virgem Maria, o fogo chegou até nós, o fogo do Espírito Santo. É um fogo que não se apaga. Que esse fogo do Espírito Santo esteja aceso em nossos corações. Que o fogo do Espírito Santo queime toda a enfermidade, como eu profetizei essa semana. Parecia que eu estava com Covid, mas eu falava: Espírito Santo, queima o fogo, queima esse Covid aqui dentro de mim. Tenho falado para minha irmã que está enferma que o fogo do Espírito Santo queima esse tumor dentro de você, porque nós somos templos do Espírito Santo. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 16 está escrito assim: acaso não sabeis que sou templo do Espírito, templo do Deus vivo, e o próprio Deus vivo anda com você? Você é templo do Espírito Santo. Se você é cristão, se você foi batizado nas águas com o poder do Espírito Santo, você é cristão. O Espírito Santo mora dentro de você. E eu peço nessa hora: Senhor, derrama o Espírito Santo em nossos corações, em nossas almas. Cura as nossas enfermidades, Senhor, para que sejamos verdadeiramente incendiados desse incêndio que é chamado Pentecostes. Vem, Espírito Santo, incendeia as nossas almas. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Derrama o Espírito Santo em nossos corações, em todas essas pessoas que estão ansiosas, que estão com medo, estão depressivas, as pessoas que estão com câncer, com depressão, seja qual tipo de enfermidade eles estão, Senhor. A palavra de Deus diz que o nosso corpo é para a glória de Deus, ou seja, Deus tem que ser glorificado no nosso corpo. Repete aí você comigo: meu corpo é para a glória de Deus. O meu corpo não é para o Covid, o meu corpo não é para o câncer, o meu corpo não é para a depressão, o meu corpo não é para o uso das drogas, o meu corpo é para a glória de Deus. Eu sou templo do Espírito Santo, o meu coração é um cenáculo do Espírito Santo. Então pede, na palavra de Deus está escrito assim: se vós que... Vou pegar até aqui para a gente ver, o Evangelho de São Lucas, no capítulo 12, versículo 49, diz assim: quando porém vos... Não é esse não. Deixa eu achar aqui. 12:49. 12 não, é 11:49. Quanto mais... 11:13. Desculpa. Quanto mais o Pai Celestial... Se vós que sois maus sabeis dar boas coisas ao vosso Filho, quanto mais o Pai Celestial vos dará o Espírito Santo aquele que lhe pedir. Ou seja, é só pedir, é só desejar, é só querer. O apóstolo Pedro vai dizer, quando foi interrogado, o que nós devemos fazer para receber o Espírito Santo, em Atos dos Apóstolos capítulo 2, versículo 32. E ele disse: arrependei-vos. Então, se você está fora do estado de graça, se arrepende. Busca o evangelista São João capítulo 2, versículo 1, diz assim: se vós reconhecerdes os vossos pecados, Deus é fiel e justo a vos perdoar. Então é só colocar a mão no peito e vir reconhecer: Senhor, eu sou pecador, eu sou necessitado da sua misericórdia. Lave-me com a sua misericórdia, lava-me com o seu preciosíssimo sangue, Senhor. Como o próprio apóstolo Pedro diz assim: graças às suas chagas nós somos curados. E quantas pessoas precisam de cura, quantas pessoas precisam de libertação, quantas pessoas precisam ter uma experiência pessoal com Jesus através do batismo do Espírito Santo. Eu sei que um dia Deus me levantou da sarjeta, no comocolo, que me levou para a igreja e me batizou com o Espírito Santo e com fogo. Se você desejar, se você querer, onde você estiver, no Brasil, no Japão, em qualquer parte desse mundo, o Espírito Santo pode ser derramado no seu coração. Basta você ser humilde e se reconhecer pecador. Deus é fiel e justo, te perdoa e derrama o Espírito Santo. A própria palavra acabou de dizer aqui, versículo 11, capítulo 11, versículo 13 de São Lucas: se vós que sois maus saber dar boas coisas ao vosso Filho, quanto mais o vosso Pai que está no céu vos dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Então peça, abra a boca e fala: vem Espírito Santo, vem sobre a minha enfermidade, vem sobre o meu coração, vem sobre a minha alma, vem sobre a minha casa, vem sobre o Brasil. Não permita que o comunismo aconteça no Brasil, Senhor. O Brasil te pertence, Jesus. O Brasil pertence ao Espírito Santo.
O Brasil pertence à Virgem Maria. Senhor, o Brasil, o primeiro evento que teve no Brasil em 26 de abril de 1500 foi uma Santa Missa. O seu sangue lavou o Brasil. Depois ela foi consagrada à Santíssima Virgem Maria, a Senhora de Pentecostes, ou a Senhora do Carmo, essa daqui, ó, no dia de hoje, que nós celebramos na Igreja Católica. A Senhora do Fogo, a Senhora do Monte Carmelo, lá onde Elias clamou e o fogo desceu do céu e consumiu todo o sacrifício. Seja o sacrifício para que o fogo do Espírito Santo consuma você. Não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Em João, no capítulo 10, está escrito assim: do teu interior jorrarão rios de água viva. Que jorre rio de água viva. Que seja aceso o fogo no seu coração. Te liberte do vício, do álcool, da droga, da prostituição, do homossexualismo. Com todo respeito aos homossexuais, porque eles são chamados a viver a perfeição, como diz a igreja ensina. Vivendo a castidade eles podem atingir a perfeição, mas Deus constituiu uma família, e é no seio da família que Ele quer derramar o fogo. A igreja começou nas casas e depois ela se expandiu. Senhor, eu te peço, aqui ao redor da Rua Freitas Gamboa, na zona leste, onde nós estamos por um momento, Senhor, derrama o Espírito Santo na minha casa, na casa 1, na casa 2, na casa 3, na casa 4, nos meus vizinhos, na vida do Paulo que faz aniversário hoje, no Marcos, no Emerson, todos aqueles que pedem a minha oração, Senhor, aquelas pessoas que estavam lá na frente de batalha contra o Covid-19 no dia de hoje, porque o Senhor sabe e conhece. Senhor, eu te peço, derrama cura, derrama libertação, atualize os seus milagres, Senhor, que quando o médico for operar minha irmã, ele vai ver o milagre acontecer. Juliana, eu não tenho que fazer mais nada aqui, porque o Senhor operou, o Senhor curou, o Senhor libertou, Senhor. Por isso eu te peço, Senhor, todos aqueles que nessa hora, aqueles, Senhor Jesus, que estão pensando em cometer um ato grave que é o suicídio, aqueles que estão na depressão, olha para você mesmo e fala: eu quero dar uma chance para mim mesmo, eu quero dar uma chance para Deus. Deus, me visita nesse momento onde eu estou. Aqueles que estão ansiosos, visita, Senhor, pelo poder do Teu Espírito Santo. Restaura a minha casa, restaura a minha família, restaura o Brasil, Senhor. Que o Brasil se torne a nação cristã mais poderosa do mundo, Senhor, com todos os respeitos aos judeus, aos israelenses. A salvação veio em primeiro lugar para eles, mas estendeu para nós, e nós te pedimos, Senhor, derrama o Espírito Santo na nação brasileira. Senhor, levanta homens, mulheres, famílias, empresários do reino de Deus. Que os imperadores dessa terra caiam por terra, Senhor. Os imperadores comunistas, os inimigos da religião cristã, os inimigos de Deus, da salvação dos homens, Senhor, caiam por terra. No dia que eles vierem atacar o Brasil, eles vão perceber que é um país que tem homens e mulheres de fogo, que não tem medo de perderem a sua vida pelo próprio reino de Deus, porque o nosso Senhor, o nosso Mestre, aquele que deseja que o fogo do Espírito Santo se espalhe pela terra, deu o exemplo. Nós também temos que dar testemunho e dar o exemplo. É só olhar, eu fico louco quando eu vejo o evangelista São João, o imperador Nero tacou ele num tacho fervendo e ele não morreu. Por quê? Porque o fogo que estava com São João evangelista era muito mais forte, muito mais potente do que aquele fogo que estava no óleo fervendo. Eu peço, Jesus, desperta pelo poder do Teu Espírito Santo derramado em nossos corações. Ative em nós, Senhor, a nossa identidade. Nós somos imagem e semelhança, nós somos filhos de Deus, nós somos co-criadores, nós somos templos do Espírito Santo. O Senhor mora e habita o nosso coração, Senhor. Incendeia as nossas almas, de todas as pessoas que vão ver esse vídeo, aqueles que estão vendo. Eu não me importo se tem 1, se tem 100, se tem 1 milhão. Eu me importo porque aquele que me chamou é fiel para cumprir aquilo que Ele disse. É isso que eu me importo. Eu sei que nesta hora Ele está vendo o talento que Ele me deu e eu estou colocando, Senhor, ao serviço do reino, Senhor. Independente de eu ser católico, de você ser protestante, não importa. O que importa é o poder de Deus, é o fogo de Deus sendo derramado no seu coração, é a chama de Pentecostes sendo derramada no seu coração e você ativando o seu propósito, a sua missão, fazendo a vontade de Deus. Uma frase que o Senhor me deu: ninguém está no mundo em vão. Cada pessoa tem um propósito, cada pessoa tem uma missão a fazer nessa terra. Nós somos imagem e semelhança, templos do Espírito Santo. O Paráclito, nosso advogado, habita em nosso coração. Receba o fogo aí, seja batizado, seja curado, receba o milagre, receba a providência, receba a restauração da sua família. Em nome de Jesus, foi Ele que prometeu e Ele é fiel para cumprir. A promessa é para vós, é para os vossos filhos, é para todos aqueles que pedirem, de longe, de perto, de qualquer lugar, até os confins do mundo. Ele mesmo disse em Marcos capítulo 16, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Então nessa hora, seja batizado,
seja curado, seja restaurado, seja renovado. Senhor, visita os hospitais, como eu já orei 2 vezes no hospital. Aqueles que estão no leito de morte do Covid, aqueles que estão nas suas casas, sejam restaurada a sua saúde. Senhor, ilumina a mente dos médicos. Senhor, Tu és, como diz, ensina a igreja na sua oração eucarística, Jesus, Tu és o médico e o remédio das nossas almas. Senhor, já que Tu és, cura as nossas almas, cura o nosso físico, cura o nosso espírito, Senhor. Derrama o Espírito Santo abundantemente, derrama fogo, incendeia as nossas almas, Senhor. Senhor, eu te peço, Senhor, visita, Senhor Jesus, poderosamente, Senhor, as pessoas que ficaram preocupadas comigo, queriam notícias, Senhor. Eu pensei que eu ia morrer, mas só que não. Eu sempre declarei, a vitória é minha, em nome de Jesus, porque aquele que está em mim é muito mais poderoso, muito mais forte do que aquele que está no mundo, Senhor. Se o Senhor me levantou daquela sarjeta, é porque o Senhor tem um propósito, o Senhor tem uma missão, o Senhor transformou, o Senhor renovou a minha vida, Senhor. E eu te peço, eu vi um teólogo falando que Deus recicla, Deus não recicla ninguém, Deus renova, como está escrito em Romanos 12, capítulo 12, versículo 2, renova as mentes, renova os corações, Senhor, pelo poder do Teu Espírito, Senhor. Gratidão, meu Senhor e meu Deus, a Ti a honra, a glória, o louvor, a adoração, a ação de graça, Senhor. Que aqueles que desejam o meu mal, aqueles que desejam a minha morte, Senhor, torcendo para mim morrer, Senhor Jesus, abençoa, Senhor. Abençoa com a sua graça, com a sua cura, com a sua libertação, Senhor, com a sua restauração. Dá o renovo, Senhor, que te conheçam, Senhor, que tenham uma experiência pessoal contigo. Obrigado, Deus. Gratidão, louvor e adoração. Quero partilhar com vocês um ângelos, que eu chamo de ângelos de Pentecostes, que o próprio Deus, em cima da palavra dele própria, em Atos 2, de 1 a 4, que diz assim: estavam todos reunidos no mesmo lugar, e eu acrescentei, a Santíssima Virgem Maria estava no meio deles, quando de repente veio do céu um ruído como se soprasse um vento impetuoso, que encheu a casa onde estavam reunidos. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que venha sobre a terra um poderoso avivamento de Pentecostes. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, tendo derramado o Espírito Santo sobre a Santíssima Virgem Maria e São Miguel Arcanjo, Santíssima Virgem Maria e os apóstolos, derrama sobre nós o mesmo Espírito, para que possamos sair em missão, com curas, milagres, prodígios, para edificar o reino de Deus e a Santa Igreja Católica. Muito obrigado para todos aqueles que estão vendo, vão ver. Desculpa as falhas, que é a primeira que eu estou fazendo, é como eu fiz a primeira e coloquei no Facebook e fazendo no Instagram. Se você puder aí apertar o coraçãozinho, compartilhar, visitar o meu perfil Márcio Davi Donati, entrar no meu YouTube, Márcio Davi Donati, se procurar lá tem uma oração do Terço da Misericórdia, uma oração de cura, de libertação, que é o poderoso Deus que está pedindo. Se o poderoso Deus está pedindo, nós temos que fazer, temos que colocar a nossa vocação, o nosso talento ao serviço do reino de Deus e dos nossos irmãos, porque Ele mesmo nos ensinou, ame a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. E é isso que nós queremos viver e fazer o reino de Deus crescer na face da terra. Deus abençoe. Fogo do céu desça sobre a nossa alma. Amém, aleluia e aleglória. Já é.